pessoal, estamos de volta. Esta é a aula 28 do curso completo. Estamos tratando do tema 13, inquérito policial, e é a segunda aula de inquérito policial. Teremos 5 aulas sobre esse tema. Vamos ver o indiciamento, a definição legal de indícios ou interpretação autêntica, porque é a própria lei, é o próprio legislador que nos dá a definição legal do que são indícios. Veremos o conceito de indiciamento, momento para que a autoridade policial realize o indiciamento, o que é indiciamento direto, o que é indiciamento indireto, não o cabimento de indiciamento em termos circunstanciado, é algo bem óbvio, mas é importante raciocinar um pouco sobre isso. Indiciamento de autoridades com prerrogativa de foro, indiciamento de membros do MPU, que tem legislação própria tratando diretamente sobre essa situação, indiciamento e habeas corpus, cabe o ajuizamento dessa ação autônoma de impugnação habeas corpus em fase de indiciamento? Você precisa saber responder essa pergunta. Vamos ver inquérito policial e custódia cautelar, essa relação. Inquérito policial e maus antecedentes. Se a pessoa tem alguns inquéritos policiais correndo contra si, isso gera maus antecedentes para fins do artigo 59 do Código Penal, ou seja, para o juiz fixar uma pena base maior? A jurisprudência ao longo do curso e questões de concurso. Então, dando início, vamos começar aqui retornando à lei sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, a Lei 12.830 de 2013, que trata lá do indiciamento, no artigo 2º, parágrafo 6º. O que diz lá? O indiciamento privativo de delegado de polícia, então só ele pode fazer isso. Então, o indiciamento dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato. Ou seja, o delegado de polícia, ele tem a tarimba, e à medida dos anos que ele está ali naquela atividade, ele vai criando ainda mais habilidade para realizar esse tipo de análise técnico-jurídica. Então, o ato privativo dele, ele só vai indiciar se ele achar que ele está convencido de que aquela pessoa ela deve se tornar o provável culpado, o provável autor do fato. E aí sim, ele vai indicar o quê? A autoria, ó, fulano de tal, provável que seja ele, tem esse prova, aquela prova, etc. A materialidade, o crime aconteceu dessa forma, etc. e tal, e as circunstâncias, conforme vimos na aula passada. Definição legal ou interpretação autêntica de indícios. O card aqui em cima vai te levar na aula sobre interpretação da lei processual penal. O que é interpretação autêntica? É aquela feita pelo próprio legislador. E ele faz isso lá no artigo 239 do CPP. O que são indícios? Indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Então, a autoridade policial ele está realizando os atos de investigação e vai apurando indícios de materialidade, de autoria, as circunstâncias. E ele vai criando o quê? Por indução, aquele convencimento acerca da probabilidade de determinado sujeito ser o autor do fato, o culpado. Aí ele gera um juízo de probabilidade, indicia, faz um relatório e remete ao magistrado. O magistrado dá vista ao MP, a MP avalia se essa justa causa, essa apuração que é chamada justa causa, ou fomos comício delito, se ela realmente existe, se a autoridade policial fez um trabalho realmente que o promotor de justiça ele concorde, ele acha que realmente aquele trabalho que foi feito realmente demonstra justa causa. Então é uma questão de entendimento também de ambos. Nós vamos ver aí, ao longo da aula, que a jurisprudência entende que no ato de indiciamento, a autoridade policial não emite juízo de valor. Há uma crítica sobre isso, porque realmente o ato de indiciamento, a autoridade policial vai emitir um juízo de valor, sim. Vai avaliar se aquilo que foi apurado, se aquilo é possível induzir uma fixação de que aquela pessoa é a culpada, que ela é autora, que a materialidade existe, que aquilo é um crime e etc. e tal. Só que eu adianto para vocês que o que a jurisprudência ela quer determinar, quer delimitar, é a vedação à autoridade policial para emitir um juízo de certeza. Aquela pessoa é culpada. Por quê? Porque no sistema acusatório, o CARD também está aparecendo aqui em cima, da aula de sistemas processuais penais, há uma separação entre a função de acusar, julgar e defender. Então, essa jurisprudência, ela visa o quê? Vedar a autoridade policial qualquer emissão de julgamento. Não é para o delegado julgar ninguém. Então, essa é a questão do juízo de valor. É lógico que a autoridade policial vai exercer um juízo de valor no momento de indiciar,
Mas isso fica restrito o quê? A um juízo de probabilidade, não de certeza, conforme se dá somente através da função jurisdicional exercida pelo magistrado, togado. Então vamos lá. Conceito de indiciamento. O ato de indiciamento é o ato do delegado de polícia enquanto presidente da investigação, via de regra praticado ao término da mesma. Por que via de regra praticado ao término da mesma? Porque ao longo da investigação, no início principalmente, não há elementos suficientes para indiciar ninguém, precisa ter investigação. Exceto quando é uma prisão em flagrante. Aí a autoridade policial, naquele momento, precisa homologar o flagrante, então tem uma audiência ali na delegacia de polícia, presidida pela autoridade policial, que vai colher o depoimento de quem prendeu, de testemunha, vai interrogar o preso, e ali já tem elementos realmente suficientes para indiciar. Aí já indicia, já tem o prazo de 24 horas para mandar o auto de prisão em flagrante para o magistrado, vai ter audiência de custódia, etc. Mas ali sim já tem elementos. Agora, via de regra, um inquérito instaurado por meio de portaria, alguém noticiou o crime, tem que ter investigação, né? Senão não vai ter justa causa da ação penal. É caso até de habeas corpus por constrangimento ilegal por falta de elementos mínimos de autoria e materialidade. Então, o indiciamento é ato do delegado de polícia, de regra realizado ao termo da instrução, concluída a fase de coleta de elementos probatórios do delito investigado, quando é possível o quê? Concluir-se pela autoria de determinado crime, individualizando seu autor. Só que é uma palavra-chave, individualiza, converge para uma pessoa ou mais de uma pessoa, ali no caso de coautoria. Edilson Moutinho Bonfim destaca aqui há uma mudança de status do investigado, que vai passar de suspeito para provável autor da infração. O Capês ele também fala que o indiciamento é uma declaração de autoria provável. Olha que interessante a expressão. Declaração de autoria provável é um juízo de probabilidade. E é um ato formal, porque a autoridade policial precisa realizar de forma escrita uma análise técnica e jurídica acerca da autoria, materialidade e circunstâncias. Consubstancia-se em uma declaração pelo Estado de que indicativos convergentes sobre a sua responsabilidade penal, ou seja, de alguém, com os ônus daí decorrentes. Então, quais são os ônus decorrentes do indiciamento? É bastante severo. Existe um ônus que é a identificação criminal, nós vamos estudar a identificação criminal, é excepcional, mas é uma decorrência. Se houver a hipótese, será feita a identificação criminal. Análise da vida pregressa. Então, a pessoa vai ter devasada a sua vida pregressa ali através do boletim de vida pregressa. Então, é bastante grave as consequências do indiciamento. E outra coisa, uma pessoa indiciada, a opinião pública ela já chama o cara de culpado, entendeu? Né? E ainda nem teve o processo penal ainda. Então ainda tem essa repercussão social. Então é um ato formal bastante sério e a autoridade policial precisa se dedicar a realizar um bom inquérito policial e um indiciamento idôneo. Olha aqui o conjur, o que ele vai nos passar. O indiciamento constitui-se em ato administrativo formal. Lógico, o inquérito policial tem natureza de procedimento administrativo. O indiciamento é um ato administrativo, mas é formal, por meio do qual, de maneira fundamentada, mediante análise técnica e jurídica dos fatos investigados, o delegado de polícia responsável pela presidência do inquérito policial, se observa que outras autoridades irão presidir outras modalidades de investigação, mas o inquérito policial somente o delegado de polícia. Então, no inquérito policial, na presidência, no ano de indiciar, ele manifesta o seu convencimento. Então, tem um juízo ali acerca do convencimento, mas é um convencimento acerca de probabilidade e não de certeza. Por isso que a jurisprudência diz o quê? No ato de indiciamento, a autoridade policial não deve emitir juízo de valor. Então você guarda isso e marca essa questão correta na prova. Mas você vai ler aí na internet artigos criticando, falando, não, o delegado emite sim juízo de valor, isso é lógico que emite. Mas você precisa entender realmente a lógica, porque que a jurisprudência ela fixa esse entendimento, a questão de segurança jurídica. Então, o delegado de polícia, responsável pela presidência do inquérito policial, ele manifesta o seu convencimento quanto à existência de materialidade delitiva e indícios de autoria em relação a determinada pessoa ou pessoas. O indiciamento é ato privativo da delegado de polícia. Não esquece isso aqui. Então vai ter perguntas de concurso público atribuindo essa possibilidade a diversas outras autoridades. Você marca tudo como errado, é só delegado de polícia. Assim, não poderá ser realizada direta ou indiretamente pelo Judiciário ou Ministério Público. Os membros da magistratura ou do parquê não possuem atribuição para indiciamento em inquéritos policiais, ainda que por requerimento ou requisição. Destaca aqui, eu vou repetir, porque isso aqui
Chove em concurso público. Os membros da magistratura do parquê não possuem atribuição para indiciamento em inquéritos policiais, ainda que por requerimento ou requisição. Então vamos lá, seguindo. Olha aqui a jurisprudência. O STF, seguindo o entendimento de que não cabe ao juiz ordenar indiciamento, não cabe ao juiz ordenar indiciamento, concedeu o habeas corpus. Por quê? Porque, após o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, a autoridade judiciária determinou ao delegado de polícia que efetivasse o indiciamento. Então, não tem essa possibilidade de a autoridade, seja ministerial ou judiciária, requisitar indiciamento do delegado de polícia, que é um ato privativo dele. Ele precisa se convencer de que existem elementos para indiciar, e não porque houve uma determinação de uma autoridade. Isso aí é um constrangimento ilegal. Outra coisa, se já tem a ação penal, já foi ofertada denúncia, para que indiciamento? O Ministério Público, ele já entendeu que tem elementos para indiciar. Ele é o titular da ação penal. Então, o delegado de polícia ele vai trabalhar em outros casos. Esse já está superado. Então, constitui constrangimento ilegal. Essa ordem para que a autoridade judicial indicie e também a existência de indiciamento após já existir uma ação penal, após já ter sido ofertada a denúncia ou queixa. Olha que outra jurisprudência. Indiciamento é medida íncita à fase investigatória. Então, não se admite que seja requerida ou determinada pelo magistrado, porque isso viola o sistema acusatório. O sistema acusatório, lembra disso? Separação entre as funções de julgar, acusar e defender. Essa diferença, você coteja ela com o sistema inquisitivo. Lembra da Idade Média, sistema inquisitivo? Onde essas funções todas, elas existiam em uma pessoa só, o que é vedado nas democracias atuais. Cumpre destacar o pacífico entendimento desta Corte Superior quanto que impossibilidade de indiciamento formal dos pacientes relativamente àqueles mesmos fatos sobre os quais já está em curso a competente ação penal. Aqui, o que eu já falei acima. Porque, com o recebimento da denúncia, encontra encerrada a fase investigatória e o indiciamento dos réus, neste momento, configura coação desnecessária e ilegal. Outra, constitui constrangimento ilegal a determinação de indiciamento formal do acusado após o recebimento da denúncia. Olha aqui agora uma notícia aqui da Associação Delegado de Polícia. Indiciamento é ato privativo e personalíssimo da autoridade policial. Eles colocaram essa expressão, ato personalíssimo, que deverá fazê-lo em estrita obediência ao princípio da legalidade. Esse personalíssimo aqui foi colocado aqui nesse artigo da associação que o delegado de polícia tem que fazer isso, não pode passar para outra pessoa, ele tem que fazer aquela análise. Logo, não poderá o Ministério Público estabelecer a linha de investigação que será adotada para se apurar um crime ou presidi-la. Lógico, quem preside o inquérito policial é a autoridade policial e quem indicia é a autoridade policial. Então não pode ter essa ingerência como se o Ministério Público fosse o chefe ali do delegado de polícia. Ah, você vai fazer assim, assado? O que é isso? Não pode. A linha de investigação, quem vai adotar ela é a autoridade policial. Se o Ministério Público quer investigar, instaura um pique, mas não lá no inquérito policial vai tumultuar o trabalho da autoridade policial. Momento para a realização do indiciamento. Olha aqui, ó, atenção, ó, que isso aqui pode te pegar na prova. O indiciamento pode ser feito em qualquer momento do inquérito policial. Lembra do que eu expliquei aqui mais acima, quando lemos este artigo aqui, ó? Via de regra, praticada ao término da mesma. Aí eu falei sobre a prisão em flagrante, sobre a portaria. No início não tem elementos. Então, você não esquece que o inquérito policial ele tem a característica de ser discricionário. Então, o delegado de polícia ele pode indiciar quando ele quiser, no início, no meio e no fim. O problema é que se ele indiciar logo no início e não existir elementos mínimos de materialidade delitiva, haverá um constrangimento ilegal passível de habeas corpus, caso o juiz venha a receber uma denúncia com base nesse inquérito policial contra os quais não existem elementos mínimos. E também nós vamos ver uma jurisprudência que fala sobre o indiciamento indireto. O que é um indiciamento indireto? É aquele sem a participação, sem a presença, a ciência do indiciado. E quando há um indiciamento, isso é muito casuístico, tem que guardar isso, e lembrar que eu falei as consequências do indiciamento que são severas. A jurisprudência ela entende que se não existe elementos mínimos de autoria e materialidade, a autoridade policial indicia sem chamar a pessoa, ou seja, é um indiciamento indireto quando não chama. Qual é o indiciamento direto? É aquele quando chama o indiciado. Ó, você está sendo indiciado por isso, por isso. Nesse momento, se não tem elementos mínimos e a autoridade policial ela quer indiciar, tem que conceder à pessoa o direito dela apresentar documentos, dela expor a sua versão dos fatos. Isso também
de acordo com a jurisprudência, isso é um entendimento jurisprudencial, isso mitiga a discricionalidade da atuação do delegado de polícia. Mas veja bem, não esquece, só quando não existem os elementos mínimos de autoria e materialidade, a autoridade policial ela quer indiciar. Quando tem elementos, não precisa. Aí não precisa ter essa espécie aí de ampla defesa, né, entre aspas, no inquérito policial. Então, olha aqui, ó. Momento para o indiciamento é qualquer momento. E aí eu vou falar mais um pouco sobre isso, já acrescentando mais alguns dados para vocês. Observa aqui que eu botei umas expressões em verde e outra em amarelo. Então vamos associar. O que a gente vai associar? Notícia de um crime, notitia criminis, com portaria. E prisão em flagrante com formalização do auto de prisão em flagrante. Então isso aqui está associado. O inquérito policial ele tem duas origens. Ele pode ser iniciado de duas formas. Ou através de uma portaria ou por um auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante conduz imediatamente à instauração do inquérito policial. Porque, como eu disse, na prisão em flagrante já existem elementos ali suficientes, inclusive, para indiciar. Então, feita a homologação do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial já indicia, já remete ao magistrado e acontece ali um ato complexo ali nesse momento. Agora, a notícia crime, não, precisa ser instaurado o inquérito policial e é feito por meio da portaria. Então, ó, o inquérito policial tem via de regra duas origens. A notícia de um crime, seja ela de origem interna ou externa, vamos ver isso na aula de notícia crime, não se preocupe. Ou uma prisão em flagrante formalizada por meio de auto de prisão em flagrante. O ato que marca temporalmente seu início, conforme o caso, se dá pela portaria de instauração do inquérito policial ou por meio da formalização do auto de prisão em flagrante no segundo caso. Então associe essas cores aqui que vai te ajudar. Agora o indiciamento direto e indireto. O indiciamento direto é o indiciamento presencial, em que o investigado toma ciência de que está sendo indiciado e é interrogado acerca dos fatos pela autoridade policial. Indiciamento indireto é o sem a presença do indiciado, quando este não comparece para ser interrogado, apesar de regularmente intimado, está foragido ou quando o indiciamento se dá no bojo do relatório final. Só que tem essa jurisprudência aqui, ó, do STJ, que vai dizer o seguinte, ó, um indiciamento configura constrangimento ilegal quando a autoridade policial, sem elementos mínimos de materialidade delitiva, lavra o termo respectivo e nega ao investigado o direito de ser ouvido e apresentar documentos. Então, guarda esta expressão aqui que está em destaque, sem elementos mínimos de materialidade delitiva, porque só nesse caso aqui que irá mitigar a discricionalidade da autoridade policial. Fora desse caso, não. Agora, não cabimento de indiciamento em termo circunstanciado. Olha só, de plano você já tem que saber que o indiciamento é incompatível com o espírito da Lei 9.099 e 95. Olha aqui, ó. Seja pela simplicidade do termo circunstanciado, sem profundidade investigatória, seja pelas consequências jurídicas advindas da alteração do estado investigado para indiciado. Então você observa que a pessoa indiciada ela está sujeita à identificação criminal, a boletim de vida pregressa, ou seja, um devasamento da vida pregressa, então é bastante grave. Isso, então, é incompatível com o espírito da Lei 9.099, que é regida pela política da não criminalização. Então, isso aí é incompatível. Logo, o indiciamento é um ato que não se adequa aos princípios norteadores da Lei 9.099. Então, há de se concluir que o indiciamento do autor de uma infração penal de menor potencial ofensivo se mostra incompatível com o espírito dessa lei. Agora é o seguinte, isso aqui é o fino, uma coisa muito importante, guarda isso, porque nós vamos ver que a Lei 9.099 ela é aplicada àquelas infrações penais de pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então está aqui no artigo 61, Lei 9.099 de 95. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei incomine, pena máxima não superior a 2 anos, até 2 anos cumulado ou não com multa. Nesses casos, a Lei 9.099 e 95, ela vai determinar o quê? Que seja lavrado um termo circunstanciado e não instaurado um inquérito policial. Esse termo circunstanciado, ele será encaminhado imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Então, guarda isso. Juizados especiais, pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, não há inquérito policial, há termo circunstanciado. É, eu vou falar uma situação aqui que é pertinente à aula de prisões, para você já acrescentar aí no seu conhecimento. É comum as pessoas falarem que não cabe prisão em flagrante em sede de crime de menor potencial ofensivo. Lógico que cabe. Se a pessoa presa ali, ela não aceita
se comprometer a assinar o termo circunstanciado, comparecer ao juizado na data e hora designada, ela é presa em flagrante. Então, essa não prisão em flagrante em face de crime de menor potencial ofensivo, ela somente existe no caso da pessoa se submeter aqui ao termo circunstanciado, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, olha só o que eu quero agora que vocês entendam com relação a esse não inquérito policial de acordo com a Lei 9.099/95. E essa situação aqui, essa regra, sobre o conceito de crime de menor potencial ofensivo, que é este cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Olha a situação. Nós temos outras leis, tá vendo? Eu tenho a Lei Maria da Penha, Código de Trânsito Brasileiro, e nós vamos notar aqui que tem crimes que a pena ela é até 2 anos. Só que estes casos estarão sujeitos a inquérito policial. Então você não pode cair na pegadinha de vir uma pergunta falando sobre pena máxima não superior a 2 anos e você direto já marcar que não tem inquérito policial. Você tem que guardar o quê? Que os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos e submetidos à Lei 9.099 de 95, ou seja, que não esteja regulado em uma outra lei especial, estes sim não poderão ser investigados por meio de inquérito policial. Terá que ser levado ao termo circunstanciado. Mas se existe uma outra lei especial, uma outra lei extravagante, que ela trata aquela situação de forma independente, mesmo sendo a pena máxima até 2 anos, você tem que observar essa lei especial. Esta análise jurídica está regida pelo princípio da especialidade. Então você dá uma lida lá de novo no artigo 1º, parágrafo único do CPP, princípio da especialidade. Então olha aqui a Lei Maria da Penha, 11.340. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, tá vendo? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 meses, 5 meses, não importa. Não se aplica a Lei 9.099. Então, o que você vai depreender? Que tem inquérito policial. Código de Trânsito Brasileiro, 9.503 de 97. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do CP e do CPP e também da Lei 9.099. Só que olha aqui uma situação. O parágrafo primeiro ele vai dizer: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, que trata da composição dos danos civis, lá na Lei 9.099. E o artigo 76, transação penal, Lei 9.099. E artigo 88, representação nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então isso aqui, ó, Lei 9.099. Então isso será aplicado ao quê? Crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Então, onde que eu quero que você preste atenção agora? Nesse final aqui, ó. Exceto se o agente estiver. E aí tem umas condutas aqui, umas circunstâncias, tá vendo? Se tiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, não se aplica a Lei 9.099. Se tiver participando de racha, corrida, disputa ou competição automobilística não autorizado pela autoridade competente, não serão aplicados os artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099. E se o crime de trânsito que resultou em lesão corporal ele for cometido porque a pessoa estava transitando com uma velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora, ou seja, só pode passar ali até 50, a pessoa passou a 100, não vai se aplicar artigo 74, 76 e 88. E olha aqui o detalhe aqui, ó, destaca: nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, deverá ser instaurado um inquérito policial para a investigação da infração penal. Então guarda isso aqui, ó, independente da pena prevista, até 2 anos, menor que 2 anos, a situação são essas. Então guarda isso, que aí você vai acertar a questão, e é aquele tipo de questão que é o plus, é o que vai fazer diferença, porque nem todo mundo conhece as exceções das exceções. Indiciamento de autoridades com prerrogativa de foro. Em 2007, o STF decidiu que a Polícia Federal não pode indiciar detentores de foro especial sem a autorização do próprio Supremo ou pedido do Procurador-Geral da República. Então, esta é a decisão tomada por maioria pelo plenário do Supremo em 2007. Aí tivemos notícias, foram veiculadas na mídia, que desde outubro de 2007, o plenário do STF decidiu por maioria que a PF não tem competência para indiciar
sem autorização da STF ou pedido do Procurador-Geral da República, aquelas pessoas detentores de prerrogativa de foro privilegiado. Aqui no caso é atribuição. Agora você que está estudando para concurso, você já consegue corrigir a notícia dos jornais. Então não é competência, é atribuição. Logo, o que aconteceu? Em 2016 surgiu a Lava Jato. E aí o indiciamento de autoridades com foro privilegiado pela PF voltou a ser questionado. Foi no caso aqui do Michel Temer. Aí teve os políticos falando que isso é um disparate, é uma flagrante usurpação da competência do STF, porque as autoridades com foro, a adesão do STF é o quê? Que não podia indiciar, a PF não pode indiciar. Logo, a Procuradoria-Geral da República concordou com os advogados dos políticos e classificou o indiciamento como absolutamente nulo. Então você veja que a Procuradoria-Geral da República também concordou com a decisão tomada por maioria pelo STF e com a defesa dos políticos em 2016, porque essa situação voltou à tona, voltou, ou seja, a acontecer. Então aqui, o que o Rodrigo Janot falou na época? Que o indiciamento é apenas um registro administrativo da polícia, sem nenhuma consequência processual e tem sido usado para estigmatizar o investigado. Daí não poderia haver esse indiciamento pela polícia se o político ele tem prerrogativa de foro, por causa desse estigma, inclusive, que causa. Logo, em 2016, o ministro Teori Zavascki ele suspendeu o indiciamento feito pela PF de um senador que estava sendo investigado pela Lava Jato. Só que olha a situação aqui agora, ó, 2018. Aí o caso voltou à tona. E olha o que aconteceu. Relator nega pedido do presidente da República para anular indiciamento em inquérito sob decreto dos portos. Você lembra dessa situação aqui? Então agora a Polícia Federal pode indiciar autoridades com prerrogativa de foro? Foi isso que aconteceu? Preste atenção aqui. Esta é uma notícia que está sendo veiculada em meio a um pano de fundo político. Então há muita confusão, há muita informação truncada. Então nós vamos estudar isso agora, vamos entender o que aconteceu e na sua prova você vai continuar marcando que não pode, ok? Vamos entender isso aqui? Olha o que aconteceu. O ministro Roberto Barroso, do STF, negou nesta terça-feira pedido da defesa do presidente da República, Michel Temer, para que fosse anulado o ato de indiciamento formalizado pela PF contra o chefe do executivo. Qual era o fundamento da defesa? Que o delegado da PF não pode indiciar a autoridade com prerrogativa de foro. Então foi isso que aconteceu. Ó. Os advogados alegavam que o próprio STF, lembra de 2007, já havia decidido que não é cabível indiciamento de autoridade com prerrogativa de foro. Ocorre que o ministro Roberto Barroso lembrou que o precedente citado pela defesa diz respeito à situação diversa. Diz respeito à situação diversa, em que o plenário decidiu que é nulo o indiciamento de detentor de prerrogativa de foro pela PF quando a investigação não tiver sido previamente autorizada pelo ministro relator. Então, olha aqui o detalhe. A situação de 2007 foi um inquérito, um indiciamento feito alheio à autoridade que preside a investigação de quem tem a prerrogativa de foro. Só que nesse caso aqui, julgado em 2018, do decreto dos portos, o ministro Barroso explicou que o inquérito contra o presidente da República foi instaurado e tramitou sempre sob a supervisão do ministro do STF. Sempre sob a supervisão do ministro do STF. E que o indiciamento somente ocorreu no relatório final apresentado pela autoridade policial. Neste caso específico, olha aqui, isso aqui é uma casuística. Então você tem que ter essa habilidade de resolver questão de concurso e assim você domina a regra geral. A autoridade policial não pode indiciar a autoridade com prerrogativa de foro. Só que se uma questão de concurso trouxer esta casuística de que não houve uma autorização, porém o inquérito foi instaurado e tramitou sempre a supervisão do ministro do STF, neste caso específico, o indiciamento é legítimo e independe de autorização judicial prévia. É como se fosse algo presumido, subentendido, autorização tácita. Entenda isso, é uma casuística. E o STF, ele julga realmente questões que envolvem política. Então você não pode tratar o direito como uma matemática, 2 mais 2 são 4. Então entenda a casuística, vá para a sua prova com essa flexibilidade, e aí você vai se dar bem.
Além disso, o ministro lembrou que o indiciamento é ato privativo da autoridade policial, aqui está caprichando no fundamento, é a cereja, né? É ato privativo da autoridade policial, conforme prevê a Lei 12.830 de 2013, e que é vedada a interferência do Poder Judiciário nessa atribuição, sob pena de subversão do modelo constitucional acusatório, separação entre as funções de acusar, de julgar, de defender. E aí, ao indeferir o pedido, o ministro ressaltou ainda que é dever da autoridade policial, ao final da investigação, apresentar sua conclusão. E quando for o caso, por que quando for o caso? Porque nem sempre vai ter relatório, que é o ato que encerra o inquérito policial, com indiciamento. Pode ter relatório sem indiciamento. Vai relatar que não foi encontrado elemento suficiente para o indiciamento. Então, quando for o caso, ao final da investigação, a autoridade policial vai indiciar, vai indicar a autoria, materialidade, circunstâncias do fato, aqui, ó, procedendo ao indiciamento. Então, o que o ministro aqui ele quis dizer? Que nesse caso em que houve sempre uma supervisão do ministro do STF, a autoridade policial vai desempenhar sua atividade de acordo com a Lei 12.830 de 2013. Vai indiciar, vai ter a discricionariedade, porque está sendo supervisionado ali naquele caso, que originariamente é de atribuição do órgão competente para julgar aquela autoridade com prerrogativa de foro. Então entenda isso. Aí eu trouxe aqui uma questão fora lá da nossa hora da luta, uma questão aqui de 2019 recente, só para te mostrar que o entendimento permanece. CESP e juiz. Para o STF, a autoridade policial pode indiciar a autoridade pública com prerrogativa de foro, independentemente de prévia autorização do órgão judicante competente no qual tramita o inquérito policial. Falso. Essa questão foi dada como falsa. Então, se tivesse aqui uma outra situação dando a entender que ele quer que você demonstre seu conhecimento daquela casuística aqui. No seguinte sentido, para o STF, a autoridade policial pode indiciar a autoridade pública com prerrogativa de foro quando houver uma supervisão deste procedimento investigatório por parte do ministro relator. Aí sim você vai lá e marca como certa. Entendeu? Tá tudo certo? Então vamos continuar. Indiciamento de membros do MPU. Não pode, a autoridade policial não pode indiciar membros do MPU. Por quê? Basicamente, porque o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial, então não pode indiciar aquele por quem é controlado. Ora, são prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Está aqui, ó, Lei Orgânica do Ministério Público. Não ser indiciado em inquérito policial. Então já há um comando expresso dizendo que não pode, e a justificativa é porque o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Aqui é a Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados, 8.645/93, e o texto é o mesmo, e é o mesmo fundamento, a mesma justificativa para não se poder indiciar um membro do Ministério Público Estadual. Agora, indiciamento e habeas corpus. Cabe habeas corpus contra o ato do delegado de polícia que indicia, contra o indiciamento? Aí você vai responder da seguinte forma: depende. O indiciamento é abusivo? O que é um indiciamento abusivo? É aquele feito sem nenhum elemento indiciário da autoria e materialidade. Não tem provas mínimas ali que aquela pessoa deve ser individualizada como provável culpado. Outra hipótese, um indiciamento feito após o oferecimento da denúncia. Então, qual é a sua resposta? Depende. Se for abusivo, o que é o abusivo? Não há elementos mínimos de autoria e materialidade. Cabe. Ou, segunda hipótese, indiciamento feito após o oferecimento da denúncia. Essas duas hipóteses constituem constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Outro julgado aqui no mesmo sentido. O mero indiciamento em inquérito policial, desde que não abusivo e anterior ao recebimento da denúncia, não configura constrangimento ilegal sanável na vista do mandamos. Mandamos é o mesmo termo utilizado para habeas corpus, porque nessas ações autônomas de impugnação, mandado de segurança, habeas corpus, a autoridade judiciária ela manda, ela ordena. Então é um provimento jurisdicional mandamental. Então nós chamamos de mandamos também. Então não esquece, a contrário senso você lê da seguinte forma: o indiciamento abusivo e realizado após o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal sanável pela via do mandamos, do habeas corpus. Inquérito policial e custódia cautelar. Isso aqui é muito importante, também é uma casuística e na sua prova você vai acertar. Olha aqui, ó. A simples alusão de que o paciente está sendo processado por outros crimes ou respondendo a inquéritos não é por si só suficiente à manutenção da sua custódia cautelar. Então a prisão cautelar ela tem requisitos bastante estreitos, porque como nós estudamos nos princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção e somente cabível após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Ainda mais agora que o STF já decidiu que não cabe mais a prisão em segunda instância. Então não é possível utilizar a existência histórica de inquéritos policiais, ações penais em curso, para justificar
a prisão cautelar. A prisão cautelar tem os requisitos lá específicos do artigo 312 do CPP. Tem os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Nos requisitos subjetivos, não pode a autoridade judiciária utilizar da existência desse histórico de inquéritos policiais e ações penais em curso. Não pode. Então guarda isso. Inquérito policial e maus antecedentes. A mesma coisa. A existência de inquéritos policiais não geram maus antecedentes. Os maus antecedentes eles servem para que se fixe uma pena base maior, de acordo com o artigo 59 do CP. Então olha aqui o HC, ó. Processos penais em curso, inquéritos policiais em andamento, ou até mesmo condenações criminais ainda sujeitas a recurso, não podem ser considerados enquanto episódios processuais suscetíveis de pronunciamento absolutório como elementos evidenciadores de maus antecedentes do réu. E tem uma súmula, é a 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, artigo 59 do CP. Então guarda isso porque despenca em concurso público. Agora, pessoal, eu vou mostrar para você aqui esse artigo 59 do CP, porque eu falei ele várias vezes nessa aula e é bom você ir acrescentando aí no seu conhecimento. O artigo 59 ele vai tratar da fixação da pena. Olha lá, Código Penal, título 5 das penas, capítulo 3 da aplicação da pena. E diz lá, o juiz, atendendo aos antecedentes e a diversos outros critérios, tá aqui, ó, culpabilidade, conduta social, personalidade, as circunstâncias, ó, que o delegado de polícia também deve apurar, ele estabelecerá, conforme seja necessário e é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas, a quantidade de pena, o regime inicial, se vai substituir pena privativa por liberdade por outra espécie de pena. Então, esses inquéritos policiais eventualmente existentes não geram os maus antecedentes para fins dessa avaliação do artigo 59 do CP, beleza? Então, seguindo em frente agora, hora da luta. Exercício questão, vamos treinar. 2019, juiz substituto. Para o STF, a autoridade policial pode iniciar a autoridade pública com prerrogativa de foro, independentemente de prévia autorização do órgão judicante competente no qual tramita o inquérito policial. Não pode, falso. Essa questão é falsa. Então, olha aqui, 2019. 2016, agente penitenciário. O ato de indiciamento em inquérito policial por um crime comum é de atribuição de qualquer agente da Polícia Judiciária, do delegado de polícia ou do Ministério Público, exclusiva do delegado de polícia, do delegado de polícia ou do juiz, do delegado de polícia, do juiz e do Ministério Público, exclusiva do delegado de polícia. Esta aqui é a verdadeira. 2013, MPU. Entendendo haver indício da prática de infração penal por procurador da República, o delegado de Polícia Federal responsável pelo inquérito policial em curso deverá remetê-lo imediatamente ao Procurador-Geral da República, que então deverá designar membro do MP para prosseguir com a apuração dos fatos, não podendo o referido delegado proceder ao indiciamento do procurador. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o Ministério Público é quem realiza o controle externo da polícia, então não pode indiciar por esse motivo e também porque expressamente a lei orgânica do Ministério Público, seja federal ou estadual, prevê essa impossibilidade. 2017, escrivão. Acerca da Lei 12.030 de 2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa correta. O inquérito policial não poderá ser avocado, ainda que por motivo de interesse público, mediante fundamentação do superior hierárquico. Falso. Nesses casos, pode. E quem vai fazer isso está correto, é o superior hierárquico. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração da circunstância, materialidade e autoria das infrações administrativas, que é isso, está errado. Falso, infrações penais. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar autoria, materialidade e sua circunstância. A alternativa está correta, literalidade do artigo 2º, parágrafo 6º da lei de referência. Outra, durante o processo criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interesse à apuração dos fatos. Falso, jurisprudência do STF, não pode ser utilizado para justificar manutenção de prisão cautelar. Outra, ante o princípio constitucional da não culpabilidade ou presunção de inocência, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado pode ser considerada como mau antecedente para fins de dosimetria da pena. Não pode. Súmula 444 do STJ. Falso. Então é isso, pessoal. Mais uma etapa de inquérito policial. Bons estudos, resolva a questão. Hora do cafezinho. Até a próxima.